Olá, amados. Conforme de praxe, mais uma vez estamos de volta para comentarmos mais uma de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Os nossos endereços aqui no Brasil são os seguintes. Nossa sede fica à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E nossas filiais estão localizadas em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, e o ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Também Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, rodovia número 20.934, próximo à Torre. E em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. No estado de Minas Gerais, temos dois endereços. Em Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. E em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à Praça da Estação, praça de skates. E também apresentamos o nosso periódico Missão Europa em Ação. Este é o nosso jornal. Neste jornal nós trazemos reportagens sobre eventos e os fatos mais relevantes das nossas igrejas no Brasil e no exterior. Notícias sobre inaugurações, obras missionárias, testemunhos, palavras pastorais e muito mais. São 12 páginas coloridas por apenas R$2. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós lhe daremos um desconto de 50%. Envie sugestões, matérias relacionadas aos eventos de nossas igrejas e com muito prazer nós estaremos noticiando. Vocês também poderão ainda usar um dos nossos espaços de classificados para anunciar o seu empreendimento, o seu comércio, o seu movimento financeiro, comercial, o que for. E nós estaremos então abrindo uma oportunidade de anúncio do seu negócio. O nosso endereço, ou melhor, o nosso telefone para contato é DDD 24 99909 9316. E estamos comentando neste trimestre o nosso manual de estudos Ebenezer Dominical. Estamos estudando sobre Deus como a expressão máxima do amor. E neste
trimestre estudamos e comentamos sobre a primeira pessoa da Trindade. E brevemente nós já estaremos com a nossa próxima revista física já prontinha e estudaremos no próximo trimestre sobre Cristologia, a segunda pessoa da Trindade. E hoje comentaremos sobre a lição número 9, lição de 27 de agosto de 2023, que tem por título uma pergunta: podemos genuinamente conhecer a Deus? E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está fundamentada a nossa lição e o texto áureo que diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Verdade aplicada. Pessoas têm tido visões de Deus, imagens e aparecimentos de Deus, mas ninguém tem visto Deus em toda a sua plenitude. E temos como objetivos específicos desta lição número 9 os seguintes: alertar sobre a cegueira espiritual do homem, buscar compreender mais a Deus e descobrir as formas de conhecê-lo. Nos textos de referência, nossa lição fundamenta-se na epístola do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 7. Assim escreveu Paulo: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. O pastor Josafá Terra, comentarista desta lição, disse o seguinte na introdução: Deus é espírito invisível aos olhos humanos, conforme Evangelho de João, capítulo 4, 24. No entanto, a Bíblia diz que algumas coisas viram a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 27. É possível ver o Deus invisível? Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Podemos comparar nossa situação à de uma pessoa que nasceu cega.
Será que a cegueira impede a pessoa de entender o que acontece à sua volta? Não necessariamente. Um cego pode reconhecer pessoas, objetos e atividades ao seu redor utilizando vários meios. A visão não está nos olhos, disse um homem cego. Está na mente. Da mesma maneira, embora você não consiga ver a Deus com os olhos físicos, pode usar os olhos do coração para vê-lo. Confira. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 18. E o título do tópico 1, a cegueira espiritual do homem. Uma pessoa cega, geralmente, tem audição e tato aguçados que ela usa para entender as coisas que não conseguem ver. Do mesmo modo, você pode usar os sentidos para observar o mundo à sua volta e conhecer o Deus que o criou. Suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas, escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo número 20. Subtópico 1.1. Veja a criação. A Terra foi projetada não apenas para manter nossa existência, mas também para tornar a vida prazerosa. É bom sentir no rosto a leve brisa ou o agradável calor do sol. Saborear uma fruta suculenta ou ouvir o suave canto dos pássaros. Não concorda que essas dádivas mostram o cuidado, o carinho e a generosidade do nosso Criador? O que você pode aprender de Deus ao observar o universo? Uma das coisas é que é muitíssimo poderoso. Pesquisas recentes mostram que o universo está se expandindo e que isso está acontecendo num ritmo cada vez mais acelerado. Ao olhar para o céu, à noite, talvez nos perguntemos: qual é a fonte da energia responsável por esse fenômeno? A Bíblia diz que o Criador tem ilimitada energia dinâmica. Profeta Isaías, capítulo 40, número 26. A criação de Deus comprova que Ele é todo-poderoso, sublime em poder. Livro de Jó, capítulo 37, versículo 23. Subtópico 1.2. Veja Deus através de Cristo. Certa vez, uma pessoa que cuidava de uma criança com deficiência visual disse: a criança cega aprende principalmente por escutar. Por isso, você precisa descrever para ela tudo o que vê e ouve e fazer isso o tempo todo. É como se fosse os olhos dela. De modo similar, embora nenhum homem jamais tenha visto Deus, seu filho Jesus encontra-se junto ao Pai e é quem o tem explicado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Jesus tornou-se nossos olhos nos céus. Ele é a melhor fonte de informação sobre o Deus invisível. Veja algumas coisas que ele disse sobre o Pai. Deus trabalha incansavelmente. Meu Pai tem estado trabalhando até agora. Conforme Evangelho de João, capítulo 5, versículo número 17. Ele conhece nossas necessidades. Vosso Pai
Sabe que coisas necessitais antes de lhe pedirdes. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo número 8. Deus, bondosamente, faz-nos provisões. Vosso Pai, que está nos céus, faz o seu sol levantar-se sobre iníquos e sobre bons, e faz chover sobre justos e sobre injustos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Deus valoriza cada um de nós. Não se vendem 2 pardais por uma moeda de pequeno valor? Contudo, nem mesmo um deles cairá ao chão sem o conhecimento de vosso Pai. Porém, os próprios cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31. Subtópico 1.3. Veja Deus através da Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Epístola de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. A Bíblia é a principal ferramenta de Deus para o enxergarmos como está escrito. Ela foi inspirada pelo Altíssimo. As Sagradas Escrituras são importantes para que saibamos a vontade dele para a nossa vida. Através dela, o Senhor manifesta-se para aconselhar, exortar ou confortar. Devemos tirar um tempo para ler a Bíblia diariamente, a fim de adquirir conhecimento da palavra, sermos instruídos e direcionados para andar pelo caminho que agrada a Deus. Tópico número 2. A dificuldade do homem em compreender Deus. Podemos conhecer a Deus porque Ele mesmo resolveu tornar-se conhecido ao homem. O conhecimento que recebemos dele não é fruto da nossa própria descoberta, mas é resultado da sua autorrevelação. Deus se fez conhecido através da criação, incluindo o ser humano, e através da Escritura que testifica de Cristo, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo número 3. Quando falamos sobre conhecer a Deus, precisamos admitir que é impossível ao homem conhecê-lo plenamente. Algumas pessoas afirmam que ninguém explica Deus e que a teologia é apenas uma tentativa frustrada de tentar entendê-lo. Contudo, embora estas pessoas acertem ao dizer que Deus é inexplicável, elas erram ao pensar que ele é incapaz de ser entendido. Deus pode tornar-se conhecido porque ele se autorrevelou. Por isso, a teologia cumpre o seu propósito. Se por um lado ela não consegue explicar Deus, por outro lado ela expõe de forma clara o conhecimento revelado por Deus pela palavra
que é indispensável para a salvação do homem. Subtópico 2.1 Compreendendo o incompreensível. A Bíblia fala sobre a incompreensibilidade de Deus. No livro de Jó, lemos o questionamento de Zofar. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Livro de Jó, capítulo 11, versículos 7 e 8. No livro de Salmos, encontramos declarações acerca do quão insondável é Deus. Ao meditar sobre os atributos de Deus, o rei Davi disse: Tal entendimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmo número 139, verso 6. Ainda lemos: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Livro de Salmo, número 145, verso 5. O profeta Isaías indagou sobre a incompreensibilidade de Deus. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo número 18. No Novo Testamento, encontramos a reflexão do apóstolo Paulo acerca de como Deus é inatingível. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34. Subtópico 2.2 Quem conhece os pensamentos do Eterno? Se por um lado temos o testemunho da Escritura que Deus é incompreensível, por outro lado, a própria Escritura é autorrevelação de Deus. Isso significa que através dela Deus faz-se conhecido ao homem de forma especial. Há também várias passagens bíblicas que atestam ser possível conhecer a Deus. No Salmo número 145, o salmista escreveu: Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo número 145, verso 3. Ao mesmo tempo em que o salmista afirmou que a grandeza de Deus não tem limites, e isso significa que ele é incompreensível, ele ainda afirmou que podemos conhecer a Deus o suficiente a ponto de entendermos que ele é digno de ser louvado. Alguém pode perguntar: como obter conhecimento de Deus? No mesmo capítulo em que Isaías falou sobre o Deus incomparável e incompreensível, ele afirmou que podemos conhecê-lo através da criação. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a
todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo número 26. Através da criação recebemos conhecimento sobre a natureza de Deus. Ela o revela como o Criador e o sustentador de todas as coisas. Confiram, Salmo número 19, versos 1 e 2, e ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 27 e 28, e Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo número 20. Através da criação, não podemos obter um conhecimento especial e salvífico. Isso só é possível através da revelação especial de Deus na Escritura, quando recebida sob a iluminação do Espírito Santo, visto que ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Epístola de Paulo 1 a Coríntios, capítulo 2, versículo número 11. Subtópico 2.3. Precisamos conhecê-lo de forma especial. Obtém-se conhecimento especial de Deus através da Escritura, não como mera informação de fatos, mas verdadeiro, do próprio Deus, que nos conduz a um relacionamento pessoal. O profeta Jeremias declarou sobre Deus: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. O Senhor Jesus, além de afirmar que podemos conhecê-lo, disse que tal conhecimento é indispensável à vida eterna. Ele disse: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 3. O apóstolo João também escreveu sobre o Cristo revelado que nos leva ao conhecimento de Deus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Podemos conhecer Deus de forma especial através da Escritura, pois é a palavra de Deus que testifica de Cristo, a revelação suprema. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 18, capítulo 14, versículo 6 e Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Por meio dele, falamos com Deus em oração. Quando nos achegamos em adoração diante da sua presença, podemos ter a consciência de que Deus habita em nós através do Espírito Santo. De fato, podemos conhecer Deus genuinamente. Tópico número 3. Abrindo as portas para conhecer Deus. Dentro de nós existe um forte desejo de ser conhecido e conhecer outros. Todas as pessoas têm o desejo de conhecer o seu Criador,
mesmo as que não professam crença em Deus. Hoje somos bombardeados com propagandas que prometem muitas maneiras de satisfazer os nossos desejos de saber mais, ter mais, ser mais. No entanto, as promessas vazias que vêm do mundo nunca satisfarão como conhecer a Deus. Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 3. Subtópico 3.1. O homem é incapaz de conhecer Deus por si. Qual é a chave para conhecer Deus? É imperativo entender que o homem, por si só, é incapaz de conhecer Deus por causa do seu pecado. As Escrituras revelam-nos que somos pecadores, conforme Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo número 3. E que ninguém alcança o padrão de santidade necessário para ter comunhão com Deus. Aprendemos que a consequência do pecado é a morte. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo número 23. E que pereceremos eternamente sem Deus, a menos que aceitamos e recebamos a promessa do sacrifício de Jesus na cruz. A fim de conhecermos a Deus, devemos recebê-lo em nossa vida. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo número 12. Nada é mais importante do que entender esta verdade. Quando se trata de conhecer Deus, Jesus deixou claro que somente Ele é o caminho ao céu e ao conhecimento pessoal com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 6. Subtópico 3.2. Nosso conhecimento de Deus tem que ser pessoal. Jesus veio nos dar vida ao se oferecer como sacrifício, a fim de que os nossos pecados não nos impedíssemos de conhecê-lo. Ao recebermos esta verdade, começamos a jornada em busca do conhecimento de Deus. Isto de forma pessoal. Um dos ingredientes fundamentais nessa jornada é entender que a Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de suas promessas e vontade. A Bíblia é uma carta de amor escrita para nós por um Deus amoroso que nos criou para conhecê-lo. Que melhor maneira de aprender sobre o Criador que nos faz emergir na sua palavra revelada a nós para esse fim? É importante continuar esse processo durante a jornada. Paulo escreveu a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras,
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Epístola de Paulo II a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Subtópico 3.3. Para conhecer a Deus, devemos ter compromisso com sua palavra. Conhecer Deus envolve nosso compromisso de obedecer ao que lemos nas Escrituras. Fomos criados para fazer boas obras. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. E assim fazer parte do plano de Deus de se revelar para o mundo. Temos a responsabilidade de viver a fé necessária para conhecê-lo. Somos sal e luz da terra. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Criados para trazer o sabor de Deus para o mundo e para servir como uma luz brilhando no meio da escuridão. Não somente devemos ler e compreender a palavra de Deus, mas aplicá-la e permanecermos fiéis, conforme capítulo 12 do livro de Hebreus. Jesus deu o maior exemplo para amarmos a Deus com tudo o que somos e amar ao próximo como a nós mesmos. Evangelho de Mateus, capítulo 22. É impossível obedecer este comando sem o compromisso de ler e aplicar a sua verdade revelada na palavra. E conclusão. Estas são as chaves para conhecer Deus. É claro que muitos outros envolvimentos serão necessários, tais como o compromisso com a oração, a devoção, adoração e companheirismo. Entretanto, isso só surge depois de tomarmos a decisão de seguir a Jesus e as suas promessas, reconhecendo que nós, por conta própria, não podemos conhecê-lo. Conhecendo-o, nossa vida será cheia de Deus e podemos ter a experiência de conhecê-lo pessoalmente. E como observação, nós queremos deixar para a reflexão de vocês um tema que fala sobre a supremacia de Deus. Diz assim: Deus é onipotente porque detém todo o poder. A origem da palavra onipotente vem dos termos latinos, cujos significados são omni, que significa todos, e potens, poderoso. O Deus onipotente tem pleno poder dominante sobre a terra, o céu, a natureza, o tempo, o espaço e todo o universo. Ele criou e fez todas as coisas de acordo com sua soberana vontade. É através do seu poder criador que todas as coisas se sustentam. Sua providência é o que dá garantia para que cada ser existente no universo cumpra o seu devido papel para o qual fora criado. A Bíblia Sagrada dá-nos mostras do seu eterno poder e atuação na história da humanidade. Para Deus, nada lhe é impossível, conforme afirmou o próprio Jesus.
Para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo número 26. Portanto, caros, assim encerramos mais uma de nossas lições. No próximo domingo, já estaremos no mês de setembro, o último mês deste trimestre, e estaremos comentando sobre a lição número 10, que tem por título Como desenvolver uma vida com Deus. Uma outra pergunta. E nós encontraremos aqui então as respostas. Portanto, adquiram o nosso manual de estudos. Ebenezer Dominical é a nossa revista do Ministério Missão Europa no Brasil. Vejam aqui o nosso logo. E o nosso tema é Deus, a expressão máxima do amor. Portanto, até domingo que vem, se Deus disser que sim, aqui estaremos de volta.